Oi Brasil, olá mundo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, como o próprio título e a capa desse vídeo diz, eu venho trazer aqui para vocês algumas dicas para acompanhar os bugs de passagens aéreas. Ou seja, quando as companhias têm algum erro no sistema ou até mesmo colocam propositalmente, enfim, existem inúmeras teorias da conspiração a respeito de como surgem os bugs. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Roda a vinheta e me acompanha em mais essa aventura. Antes de mais nada, aqueles recados clássicos para você se inscrever aqui no canal, que me ajuda muito a divulgar o conteúdo que eu produzo aqui para o YouTube, e também curtir, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo que eu lanço aqui no canal, tá ok? Também estou deixando aqui embaixo o meu Instagram para você acompanhar as dicas de viagem, e nas fotos, nas legendas eu coloco várias dicas também para você economizar e conseguir viajar mais e melhor. Hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre os bugs de passagens aéreas. Antes de mais nada, a gente precisa saber a diferença entre promoção e bug. A promoção, normalmente, ela é divulgada pela própria companhia aérea. Ou seja, vamos supor, a Latam, inclusive, recentemente estava com aquela mega promo Latam para passagens nacionais ali final de 2020 até 2021. Então, ela mesmo divulgou no seu site vários trechos internos que tinham preços super atrativos. Trechos internos de São Paulo até algum lugar do Nordeste por R$ 130 o trecho, lembrando bem. Então tinham várias promoções ali com preço super interessante. 130, como eu falei para vocês, tinha ida e volta para Recife por uns 300 e alguma coisa, enfim. Então a própria companhia ela divulga promovendo alguma promoção especial daquela ocasião. Então, normalmente elas chamam um nome específico, igual a Madrugol, que são aquelas promoções da madrugada que normalmente a própria Gol faz, e a Mega Promo da Latam já é uma das clássicas. Então, elas mesmo divulgam nas suas redes sociais, em seus sites, essas promoções que existem, beleza? Aí a gente tem os famosos bugs, ou aquelas pessoas que pagam muito barato para viajar por vários lugares do mundo, como eu, por exemplo. E é por isso que eu venho falar aqui para vocês de como surgem esses bugs, das teorias que a gente tem a respeito deles, como você vai conseguir achar essas promoções de passagem com esses preços maravilhosos. Não sei se eu chamo de promoção ou de bug, mas você aí está entendendo. E também quais os que eu aproveitei e quais foram as minhas experiências utilizando esse tipo de tarifa das passagens. Primeiro, das teorias. Muitas pessoas comentam que de fato é um erro de sistema, como eu já comentei lá no início do vídeo, e também uma atualização errada. A pessoa que estava atualizando os preços, ou quem é responsável, se enfim é um computador ou algo desse sentido, acabou trocando os dígitos, acabou comendo um dos dígitos normalmente, que a passagem fica super barata. Mas como assim, Thiago, super barata? Sim, ficam trechos, por exemplo, do Brasil para a Europa por R$ 600, ida e volta. Sim, isso é muito barato. E é isso calha com outro vídeo que eu já fiz aqui para o canal, que para você saber economizar numa viagem, você tem que ter a noção de preço para o destino que você quer. Então eu sei que a média para uma passagem de São Paulo até Madrid, na Espanha, custa R$ 2.300. Ok, esse é o preço médio dela durante o ano. Mas, se essa passagem surge para mim numa promoção, ou até mesmo eu pesquisando para uma data X, ela aparece por 1.800 e de volta, eu já sei que é um preço muito bom comparado ao preço padrão dela. Então a gente tem que sempre ficar ligado nessas nuances para ver se vale ou não a pena. Isso falando tanto de promoção quanto de bug. Então tem essa teoria de que é um erro na hora da atualização, e outra teoria de que a companhia quer promover tanto o seu serviço, seus aviões, enfim, ela quer promover a sua marca a fim de vender mais passagens e ser mais conhecida pelos passageiros. Como, por exemplo, futuramente eu vou falar para vocês aqui no vídeo do voo que eu fiz para Portugal com a Royal Air Maroc, que é uma companhia do Marrocos, que até então eu desconhecia, e na minha opinião até hoje eu voei com o melhor avião, que é o 787, o Dreamliner, né, o Boeing Dreamliner, que é um avião super moderno, assim, tem aquelas janelas enormes, não tem persiana, um avião todo moderno, e foi com um bug também, pagando R$ 600 inclusive. Beleza, a gente já sabe as teorias de que
Pode ser esse sistema, pode ser alguém que errou, ou pode até mesmo ser a própria companhia se promovendo. Como você sabe desses bugs? Eu indico você sempre ter no seu celular instalado 2 aplicativos, que é o Melhores Destinos e o Passagens Imperdíveis. E o que eles fazem, Thiago? Ambos fazem o mesmo serviço, que é notificar você de quando tem uma promoção de passagem. Tá, mas é promoção ou é bug? Os dois, eles fazem os dois. Eles notificam tanto quando eles encontram um preço baixo para algum destino, que é um preço ok, um preço acessível, que não é um preço padrão, digamos, de tarifa, e também quando tem os bugs. Além desses 2 aplicativos, a gente tem os grupos de WhatsApp e Telegram que funcionam muito bem para isso. A passagem de Portugal, inclusive, foi por um desses grupos e horas depois que ela apareceu num dos 2 aplicativos em notificação no meu celular. Esses grupos normalmente eles são para você apenas receber notificação disso. Então, você percebeu uma passagem super barata, você coloca lá no grupo e normalmente eles são para não ter conversa. Ou seja, não é para ficar trocando informação. Ah, você tem euro mais barato para vender? Não, eu tenho aqui, corre aqui em casa. Ah, então vem, tá bom, obrigado, tchau. Agora não, porque estamos na pandemia, lembre-se disso. Mas você acaba não tendo a conversa nesse grupo, então você não precisa silenciar ele. Você só tem ele ativo para quando alguém manda uma mensagem e de fato é uma promoção de passagem aérea. Então agora vamos falar do histórico dos bugs, né? Como que andam esses bugs, quando que acontece, onde que tem, enfim. Gente, é uma coisa que não se tem como prever, infelizmente, né? É uma coisa que acontece raramente, mas eu digo todo ano eu vejo promoção de passagem aérea. Para vocês terem uma ideia, todas as viagens que eu fiz, que eu mostrei vlog aqui no canal, que eu tenho de fotos lá no meu Instagram, são de viagens que eu fiz apenas com bug. Nenhuma das outras passagens, nenhuma passagem, aliás, eu comprei pagando o preço cheio da tarifa. Todas eu viajei por bug. Vamos lá. Como você faz a compra desse bug? Normalmente. Porque o aplicativo ele vai te notificar, o grupo do WhatsApp ele vai te direcionar para algum site. Seja ele o Decolar, seja ele o Skyscanner para você pesquisar, seja ele um Submarino Viagem, seja ele o próprio site da companhia aérea, que realmente acontece também às vezes. Então ele vai te direcionar para algum lugar e você pode fazer a sua compra por lá. A minha dica de ouro para você é: antes de mais nada, saiba um pouco mais desse destino. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se ele tem um preço ok de hotel, se a comida é barata, se é uma cidade que você pode fazer alguns outros passeios em volta, se é um destino que você já queria conhecer ou nunca pensou em conhecer, infelizmente por causa de tempo, mas você agora tem essa oportunidade e aí ele vale a pena, compra a passagem. Vê as suas datas, né? Obviamente, sempre verifique as suas datas para ver se você tem ou não disponibilidade naquele período e faz a compra e seja feliz. E reze para que a companhia não cancele, que é o próximo ponto que eu vou falar. Para vocês terem uma ideia, já falo aí do ponto do cancelamento, tá? Porque daí eu vou falar na minha experiência. Mas para vocês terem uma ideia, eu tô com um computador aqui e eu peguei alguns blogs e fiz um apanhado de passagens que tiveram promoção. Trecho Guarulhos, ótimo, né? Guarulhos, Amsterdã com a KLM, ida e volta, R$600. Ida e volta com a Turkish para a Tailândia, gente, Tailândia, R$600. Ida e volta, reais, não estou falando dólares nem euros. Israel com a Ethiopian Airlines, R$1.000, ida e volta. Aqui eu abro um adendo, Israel é um país muito caro. Principalmente a cidade de Tel Aviv, para você ficar hospedado. Ah, mas não consegue barato? Sempre consegue. Mas, em geral, é um país mais caro para você fazer turismo. Então, não é porque você pagou R$1.000 que toda a sua viagem vai custar 1.500, tá? Pense nisso quando você for fazer uma reserva. Egito, também com a Etiópia, R$1.000. E essa passagem, inclusive, eu comprei. Depois eu cancelei a passagem, porque eu acabei indo para Portugal. Eu troquei um bug pelo outro que aconteceu, mas eu consegui o reembolso integral porque a passagem teve alteração de horário. Então eu consegui com que a companhia me reembolsasse os R$1.000 pagos pela passagem para Cairo, no Egito. E a gente poderia se estender aqui por várias passagens. Teve também aqui para Miami com a Delta por R$550. Então, para vocês perceberem, todas as companhias que eu falei, elas são conhecidas, não são companhias aleatórias, não é uma viagem de teco-teco por aí. Você vai sim numa companhia ok, na maioria das vezes, eu nunca vi nenhum perrengue nesse sentido, mas pode obviamente acontecer. Ah, mas eu vou com escala, sem escala? Depende, gente, pode ter com escala e sem escala.
Todos os voos dos meus bugs foram com escala, todos, exatamente todos. Mas era uma escala, então não tinha problema nenhum em esperar algumas horinhas no aeroporto ou até mesmo conhecer um destino com a escala maior para que você pudesse ter uma passagem total com um preço super ok. E agora eu vou falar das minhas experiências com bug. Vamos lá, minha primeira experiência já foi uma baita experiência, foi ir e voltar, obviamente, porque eu tô aqui agora, de Paris por R$1.200. Sim, gente, R$1.200 voando com a Air Europa. A Air Europa é uma companhia espanhola muito famosa na Europa, não é tão conhecida, digamos, nas Américas aqui, mas na Europa ela tem uma frota gigantesca e voa para tudo que é canto. Companhia maravilhosa e super indico para quem quiser conhecer. Normalmente eles têm preços bem atrativos para você conhecer a Europa saindo de vários destinos aqui do Brasil, porque até antes aí desse rolo todo com a pandemia, eles voavam tanto de Guarulhos, de Salvador, de Fortaleza, eles tinham voos diretos para Madrid, com preços bem atrativos. Já o meu segundo bug foi para Nova York, sim, um sonho de consumo, e eu voei com a Copa Airlines saindo de Guarulhos, parando na cidade do Panamá, fazendo uma escala super curta e indo até Nova York. Esse voo custou ida e volta por R$660, e ele foi notificado pelos aplicativos que eu passei já aqui no vídeo para vocês. Posteriormente, não tão posteriormente assim, porque eu estava voltando, eu estava no aeroporto, no JFK, lá em Nova York, e o celular apita com essa maravilhosa promoção de Israel e do Egito. De Israel, obviamente, eu já sabia que era uma cidade um pouco mais cara para você conhecer, Tel Aviv, que era o destino da passagem, mas então eu comprei para o Egito, para Cairo. Essa passagem ficou, isso foi em outubro de 2018, e ela ficou ali aproximadamente um mês, essa passagem comigo, né? Porque logo depois eu acabei cancelando ela, porque surgiu um outro bug, que foi para Portugal, ida e volta por R$700. E aí, na minha escala de prioridade, obviamente eu coloquei Portugal, por desejos particulares aí de conhecer esse país incrível, não me arrependo. Obviamente o Egito também não me arrependeria, mas foi uma experiência maravilhosa que eu consegui aproveitar muito esse incrível país. Você não viu os vlogs ainda de Portugal? Clica aqui no cantinho que tem tudo de várias cidades que eu conheci desse país incrível. Depois veio uma, eu não sei se eu chamo de bug ou promoção, porque foi divulgada pela própria Gol, na verdade. Não foi divulgada pela Gol, minto, foi divulgada por esses aplicativos, mas tinham inúmeras datas. E eu fui em novembro de 2019 para Jericoacoara, saindo aqui de Floripa, indo até Jericoacoara por R$250 o trecho. Sim, é um preço surreal, maravilhoso, que é o preço praticamente de promoção de Floripa até São Paulo e de volta. Então foi um preço super bom e eu viajei num feriado, lembrando disso. Obviamente eu comprei direto pelo site da Gol, porque o aplicativo já me notificou que era lá que o preço estava mais barato, e a viagem valeu super a pena, como você pode conferir no vídeo clicando aqui em cima. Por último, não menos importante, eu fiz uma viagem incrível agora pela Europa no início de março desse ano, 2020, e a ideia é que a viagem fosse se estender à China. Por motivos óbvios ela não se estendeu, mas a passagem trecho inicial era o seguinte: Guarulhos, Chicago, Chicago, Munique, na Alemanha, Munique, Chicago, Chicago, Xangai, na China, e depois voltando para Chicago, voltando para Guarulhos. Sim, praticamente uma via sacra. Mas eu estava super animado para conhecer Xangai, não foi dessa vez, mas a viagem foi maravilhosa do mesmo jeito. E por toda essa vai para lá, vem para cá de avião, eu paguei R$1.500. Sim, com a United, uma baita companhia com aviões incríveis e um serviço de bordo maravilhoso. Então, o que eu quero com esse vídeo? Falar para você comprar as passagens sempre com preço mais barato? Não. Para você sempre avaliar, primeiro, é o destino que você quer, que você pensava, você nunca pensou em conhecer, mas tem um interesse gigantesco de visitar esse lugar. Depois, como é que são os preços lá de hotéis e tudo mais? Por isso que eu digo, tá navegando na internet, vai dar uma pesquisada nos destinos que você tem interesse para ver quanto custa você viajar para lá. Esse é um passo primordial para você organizar bem a sua viagem. Surgiu um bug e você tem disponibilidade de voar naquelas datas? Vá, compre. E depois, Thiago, se não der, enfim, depois a gente avalia, depois você verifica, mas sempre compre pensando, eu tenho disponibilidade de ir, ok? Porque se você comprar no impulso e depois às vezes precisar cancelar porque não tem férias para aquele período no seu emprego,
ou até mesmo não quer, o destino não te chamou tanta atenção assim, pesquisando um pouquinho mais a fundo, se não houver nenhuma alteração de passagem, assim, da sua passagem, eu digo de horário, fica bem complicado você conseguir o cancelamento disso. Por quê? Porque a companhia não vai te devolver o valor inteiro, por mais que ele tenha sido super irrisório, digamos assim, para a própria companhia, comparado a uma tarifa normal, mas eles não vão te devolver porque é regra tarifária da própria companhia e ponto final. Então sempre avalie muito bem esses pontos. Eu espero muito ter ajudado vocês. Se vocês ainda tiverem dúvidas, eu quero gravar um vídeo sobre mitos de passagem aérea. Comprar de madrugada, comprar na terça-feira às 19 horas, comprar não sei quanto, comprar em janela anônima, comprar... Gente, se vocês tiverem dúvida, coloca aqui embaixo que eu faço um vídeo especial sobre isso, que eu acho super interessante e é uma coisa cheia de mitos que a gente tem aí na internet. Assim como os bugs. Eu sou prova viva que viajo só por eles praticamente, dessas viagens grandes aí que eu faço, eu acabo economizando muito nas viagens graças a esses bugs de passagem aérea. Espero muito ter ajudado você a entender um pouquinho mais desse mundo misterioso dos bugs e qualquer dúvida, crítica, sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de ler e responder para vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal, que continua me ajudando muito a divulgar o conteúdo que eu produzo aqui. Vai lá no meu Instagram, me segue também, acompanha todas as aventuras do dia a dia da vida normal por lá, que não é sempre que a gente viaja e tem tanto conteúdo assim para postar, mas eu sempre estou trocando uma ou outra dica e toda essa atualização do mercado aéreo e de viagens que está acontecendo agora nesse ano. Um beijão para você, obrigado por ter assistido até aqui, tchau, tchau!